Boa noite, queridos. Queria cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Bem, amados, como já está desde o início do culto sendo reportado, nós estamos louvando a Deus nesses dias pelo movimento da Reforma Protestante. Nós somos herdeiros, nós somos filhos daquele movimento que começa na Alemanha, se espalha por vários países da Europa, depois, mais tarde, chega nos Estados Unidos, da América do Norte, e mais tarde vem ao Brasil, através de Simonton, missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que veio para aqui trazer o Evangelho segundo a visão reformada e fundar a Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi a primeira igreja protestante fundada, e aqui trabalhou-se para que fosse expandido o Evangelho de Jesus Cristo. Haviam pequenos trabalhos isolados no Rio Grande do Sul, com a igreja luterana, mas com cultos em alemão. Havia um pequeno trabalho da igreja metodista, também voltado no Rio de Janeiro, para marinheiros e pessoas que vinham da Inglaterra, até dos Estados Unidos, também com culto em inglês. Simonton aprendeu o português para pregar em português e para trazer a igreja reformada, maiormente a igreja presbiteriana, aqui para o país. E esse movimento que começou lá em 1517, no século XVI, é um movimento que não aconteceu de forma isolada. Na verdade, quando Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, afixa ali nas portas da igreja de Wittenberg, cidade onde havia uma escola de teologia, Lutero era doutor em teologia e ensinava lá. Ele era um monge agustiniano que já vinha lutando há muito tempo com dúvidas terríveis que no seu coração eram geradas pela leitura da palavra de Deus. Então ele coloca ali 95 teses, naquele momento, mais preocupado, entre outras coisas, com a questão das indulgências. Boa parte desses postulados, dessas afirmações que Lutero faz, na verdade, eram para levantar uma discussão dentro do seio da igreja. Não era ideia dele se separar da igreja católica romana, mas reformar a igreja, fazendo com que ela voltasse às origens da igreja apostólica, dos ensinos dos apóstolos. Lutero também não estava sozinho. Ele já tinha como braço direito o grande teólogo luterano Philipp Melanchthon, e ele já era um fruto também de muitas pessoas que vinham questionando desvios doutrinários que paulatinamente a igreja vinha aceitando dentro do seu seio. Esses homens, chamados de pré-reformadores, já vinham há algum tempo querendo reformar a igreja também. Em 1170, Pedro Valdo, que era francês, pregava uma vida simples, uma igreja simples e um amor à palavra de Deus. Em 1360, John Wycliffe, na Inglaterra, traduz a Bíblia para a língua inglesa, contra a orientação oficial da igreja, que dizia que a única tradução da Bíblia que era correta e aceita era em latim, a chamada Vulgata. E aí, nenhuma outra tradução era permitida. Como mais ninguém falava latim, apenas alguns padres, alguns bispos, então ninguém lia a Bíblia. Em 1390, Jan Hus, lá na Boêmia, na Tchecoslováquia, é queimado na fogueira, porque também vinha defendendo uma reforma espiritual dentro da igreja. Em 1470, Savonarola, na Itália, prega uma vida moral, ilibada, reta, por parte dos servos de Deus, dos cristãos, e uma vida de santidade. Em 1504, há o grande cisma dentro da igreja romana. Uma parte da igreja
a igreja ortodoxa, baseada na Grécia e baseada em alguns países que estavam para além, como a Rússia, se separa da igreja católica. Eles se separaram, formaram as igrejas ortodoxas, são várias, são muito afeitas aos países, mas todas com algumas coisas em comum, e não aceitaram o culto a imagens, a adoração a imagens, não aceitaram o culto a anjos, a Maria, não aceitaram a autoridade do Papa, do Bispo de Roma, se separaram. E então isso tudo forma esse caldo, e há muito mais, mas eu não posso, evidentemente, falar de todas as coisas aqui, não há tempo. Forma esse caldo que vai terminar levando Lutero àquela ideia de exigir da igreja que rediscutisse algumas das doutrinas que vinham sendo aceitas pela igreja. Eu vou muito rapidamente ler algumas delas e dar mais ou menos uma ideia de tempo em que elas aconteceram. Eu quero fazer um parêntese aqui, que a minha intenção não é vir aqui falar mal da Igreja Católica Romana. É apenas dar um contexto histórico. E também lembrar que, infelizmente, isso eu tenho que falar, a Igreja Católica tem dito que é a única igreja verdadeira e que vem lá de Pedro e que é a única igreja. Na verdade, isto é uma mentira histórica, terrível. Porque quando a Igreja Universal, que é o que quer dizer católica, apostólica, nós também somos uma igreja católica e apostólica, baseada nos ensinos dos apóstolos, uma igreja universal, se torna a igreja de Roma, é quando Constantino, em 313, se converte ao cristianismo e começa a transformar a igreja cristã na igreja do próprio império. E o bispo de Roma, que está ao lado do imperador, Constantino, ganha, evidentemente, uma força, um poder muito grande. Mas antes disso, existiam mais de 10 igrejas que continuam existindo até hoje e que não se tornaram, não se filiaram à Igreja Católica. Igrejas antiquíssimas que disputam entre si qual delas é a primeira, é a mais antiga, como a igreja da Síria, como a igreja do Líbano, como a da Síria diz que é a primeira, foi fundada por Paulo lá em Damasco, como a igreja da Grécia, como a igreja de igrejas que estão na Turquia, a igreja copta no Egito, fundada, segundo eles, pelo apóstolo André, dizendo eles que são das primeiras igrejas, como a igreja da Etiópia, fundada pelo etíope, que em Atos se converte e volta para a Etiópia, levando o evangelho. Eles alegam lá que são a igreja mais antiga, a igreja cristã mais antiga que existe. Nenhum deles aderiu ao movimento católico romano. E, portanto, a Igreja Católica Romana não foi nem de longe a primeira. Se tornou a maior porque teve proeminência em todo o Império Romano, com o apoio do próprio imperador. Mas, a partir desse momento, a igreja, cooptada também por questões políticas, cooptada também pela própria liderança do imperador, devagarinho começou a aceitar algumas coisas que necessariamente não estavam na Bíblia, ou faziam parte de livros apócrifos, livros que não eram considerados inspirados e que mais tarde a igreja, inclusive, adota oficialmente no cânon da Igreja Católica Romana. São 7 livros que eles têm a mais no Antigo Testamento e que nem a Bíblia, o Antigo Testamento judaico, aceita como inspirados. E dali eles começaram a tirar, em 330, depois de Cristo, a oração pelos mortos. Em 380, a veneração aos santos. Em 430, a veneração a Maria, a mãe de Deus. Maria, porque Jesus é Deus. A Maria passou a ter uma proeminência sobre os santos, estando ao lado de Jesus, se tornando, na verdade, uma intercessora poderosíssima, maior do que qualquer um dos santos. Em 590 depois de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana inventa a questão do purgatório.
uma doutrina que eles têm até hoje e que defendem, né? Em 610, há a criação oficial do papado, e o bispo de Roma passa a ser o pai dos pais. A palavra padre em latim quer dizer pai. Papa quer dizer o pai dos pais. E passa a ter um poder muito grande, né? O sucessor de Pedro, o vigário de Deus aqui na terra. Em 780, a igreja oficializa a veneração de relíquias dos santos, dos apóstolos, e até pedacinhos da cruz de Jesus começaram a aparecer e coisas desse tipo. No ano 1000, o que era o culto ao Senhor se transforma em missa. Não sei se você sabe, a missa repete o sacrifício de Jesus Cristo toda vez que é celebrada na Eucaristia Católica. Por causa da doutrina da transubstanciação, eles creem que aquela hóstia se transforma literalmente, naquele momento, no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. A doutrina da transubstanciação vai ser oficializada pela igreja em 1125. Em 1080, o celibato dos padres. Em 1230, a oficialização de que a Bíblia em latim é a versão única e correta da Bíblia, e só a igreja e o magistério da igreja, ou seja, o ensino da igreja, é que pode interpretar a Bíblia. Os crentes são desestimulados a ler a Bíblia. Não precisa. A igreja lê, interpreta e explica para você o que ela acha que deve acontecer. Em 1340, a Igreja Católica, já estamos pertinho da Reforma, a Igreja Católica adota 7 sacramentos para a salvação. Até hoje é assim. O batismo, que no caso da Igreja Católica é salvífico. Uma vez que a criança é batizada e está no seio da igreja, ela está salva, porque para a Igreja Católica a salvação vem da igreja. Eles informam que a Bíblia também sai da igreja, portanto a igreja está acima da própria Bíblia, e com a sua tradição, sendo aceita nos concílios, eles têm lá o batismo, eles têm lá o crisma, que é a confirmação, eles têm lá a Eucaristia, que é por transubstanciação, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem eclesiástica, que deve ser observada pelo fiel, porque aí o fiel pode ter a confissão auricular, ou seja, o padre passa a ter direito de perdoar pecados, e a ordem da igreja tem que ser aceita pelo fiel. Então a palavra do bispo tem um poder muito grande, a palavra do padre tem um poder muito grande. Em latim dizia-se na época, Roma locuta, causa finita. Roma falou, assunto encerrado, causa encerrada. É a palavra da ordem da igreja. E o matrimônio, que para eles também é um sacramento. E então aí, quando nós estamos chegando perto da Reforma, o Papa de então resolve construir uma grande catedral, a Catedral de São Pedro, que existe até hoje, e é grande mesmo, e é bonita mesmo, e falta dinheiro. Eles então começam a vender indulgências, vender a salvação, através da compra de papéis que perdoavam os pecados dos crentes. E até, conforme o valor do papel, vinha assinado pelo Papa que aquele crente não passaria pelo purgatório. Ele já estava perdoado a tal ponto de que o perdão era até ele morrer, e quando ele morresse, conforme o valor da indulgência, do pagamento, ele ia direto para o céu. Foi contra esta doutrina específica, naquele momento, que Lutero, mais do que qualquer outra coisa, se revoltou. E então, a ideia era que houvesse uma profunda discussão dentro da igreja, para que isso redundasse na reforma. Mas, na verdade, Lutero foi expulso da igreja, e não houve reforma alguma, ao contrário. No Concílio de Trento, na Itália, em 1545, a Igreja Católica Romana, convoca um concílio e reafirma
todas as doutrinas, eu não citei todas aqui, que até então eles adotavam como doutrinas da igreja, reafirma que o ensino, o magistério da igreja é oficial e que o que a igreja interpreta e ensina é o que vale, e ensina que a tradição da igreja, aquilo que é a história da igreja, é aceita pelos concílios, ratificada pelos papas, se torna dogma também. Só para você ter uma ideia, se você perguntar para um padre ou para um católico, onde é que está escrito que Maria não morreu? Onde é que está escrito que Maria foi assunta aos céus e está lá ao lado de Jesus? Ele não tem problema nenhum com isso, ele responderá, não, isso não está na Bíblia. Isso é a tradição da igreja que considerou que essa verdade, essa tradição, é tão correta quanto o que está na Bíblia. E então, esse dogma é um dogma ratificado pela própria igreja. Com isso, a igreja também, nesse concílio de Trento, a católica, coloca aqueles 7 livros apócrifos, dos quais muitas dessas heresias saem no Antigo Testamento. Tobias, 1º e 2º Macabeus, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. São os 7 livros que eles têm e que nós não adotamos, nem o próprio judeu adota. Esse é o caldo cultural e social da época de Lutero. O poder da igreja, o poder temporal, é muito grande. E Deus propicia que Lutero, em vez de ser morto, passa a ser protegido por um príncipe de um dos cantões da Alemanha. Porque ele também tem, na verdade, interesses políticos de se libertar do jugo católico. Acontece o mesmo com Henrique VIII na Inglaterra, pouco depois. Ele quer casar de novo, quer anular o casamento, o primeiro casamento, a igreja não aceita, o casamento é um matrimônio, um matrimônio, aliás, é um sacramento, e ele rompe com a igreja, formando a igreja anglicana. Muitos reis queriam se libertar do poder da igreja, inclusive financeiro, político, naquele momento. Então foi o momento propício que Deus usou dentro da história, para levantar homens que resolveram colocar estas doutrinas fundamentais para a fé cristã, pensar nessas doutrinas para que a igreja voltasse à palavra de Deus e ao ensino da palavra de Deus. Nada de magistério, nada de visões, nada de papa a mandar e desmandar, nada de igreja com poder temporal. Eles começaram a pensar numa volta à palavra de Deus, e estudando a palavra de Deus. Eles começaram a pensar numa igreja que, mesmo tendo algumas diferenças, principalmente culturais, fosse baseada no que é fundamental. Então, o que eu vou passar agora para vocês aqui nesse slide são algumas dessas doutrinas. Mas antes, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Eu queria te convidar a acompanhar a leitura do texto sagrado, Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3. E eu vou ler até o final do capítulo 22. Então eu peço que você acompanhe a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus, eu só vou ler esse texto, porque deste texto saem muitas das doutrinas que nós vamos ver. E há outros textos que já foram lidos aqui, inclusive, como o texto de Romanos, e outros mais, como Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo, e muitos outros textos que você vai lembrando aí, que corroboram aquilo que daqui a pouquinho nós vamos ver aqui no slide. Mas antes, queria te convidar para acompanhar a leitura do texto sagrado, onde Paulo diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito quer dizer uma autoridade, uma decisão, um julgamento de autoridade daquele que pode perdoar, que pode escolher, que pode salvar, que pode libertar. Essa palavra é muito interessante porque quem tinha essa autoridade naquela época era o imperador. Só ele podia cancelar, por exemplo, uma execução, ou mandar executar. Ele tinha esta autoridade, e aqui Paulo diz que esta autoridade pertence a Deus, a vontade de Deus, o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele, Deus, nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho, a autoridade, o beneplácito da sua vontade, que é Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, diz Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Deus em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é, evidentemente, Satanás e seus demônios, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.
porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, no caso aqui, os judeus, e os primeiros e depois todos os gentios, circuncidados na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade que tínhamos evidentemente pelo pecado original, aboliu na sua carne, Cristo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo Jesus Cristo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz aos que estavam perto. Os que estavam perto eram os judeus, os que estavam longe éramos nós, os gentios. Porque por ele, Cristo, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular do qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, no caso nós que estamos aqui hoje, somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pai querido, lida a Tua palavra, santa, inerrante, palavra que nos orienta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu peço a Tua graça, peço a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja aqui reunida, para que aquilo que nós vamos agora mostrar à igreja tenha significado para a vida espiritual de cada um. Que não seja só uma doutrina, uma ortodoxia teológica, que na verdade cale profundamente nos nossos corações, a fim de que saiamos daqui hoje preparados para vivermos o Evangelho, vivermos aquilo que Teus servos nos legaram, vivermos a verdade da Tua palavra para a honra e glória do Teu nome e testemunho, sendo sal e luz no mundo, às pessoas do Teu amor em Cristo Jesus. Nos abençoa, portanto, é o que eu te peço, em nome deste Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Então, primeiro slide, querido. Está aí. Primeiro slide está aí. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, porque eu não consigo ver lá não. Nem com óculos e nem sem óculos. Então aqui nós temos um dos temas da Reforma Protestante. Vários lemas, vários temas foram feitos, mas Philippe Melanchthon resgatou das palavras de Agostinho de Hipona esta frase, que João Calvino amou, no fundo do seu coração. Unidade, João Calvino veio depois.
João Calvino já é fruto da chamada segunda reforma, a reforma helvética, a reforma que acontece na Suíça, né? E aqui nós estamos ainda na Alemanha, quando o Philippe Melanchthon diz: nós, os crentes em Cristo, precisamos de unidade nas coisas essenciais, nas doutrinas, no entendimento do que é essencial para a nossa fé. Liberdade nas coisas que não são essenciais, que é o que experimentamos hoje em denominações irmãs, mas que têm algumas diferenças que não são fundamentais para a fé e nem para a salvação em Cristo. Nós precisamos de amor em tudo. Passa lá, querido. Então aqui, os reformadores começaram a conversar e começaram a fazer confissões de fé. A nossa igreja é uma igreja confessional. Desde o seu nascimento lá na Escócia, a nossa igreja quis ser confessional. John Knox, o fundador da igreja presbiteriana, ou do presbiterianismo, ele já pensou que a igreja tinha que ter explicitado as suas doutrinas básicas e fundamentais, que é o que as confissões de fé fazem. E deste entendimento começou a nascer o que são os pontos que são conhecidos como os 5 pontos fundamentais da fé cristã. Somente as Escrituras. E então os reformadores pensaram que todos os crentes em Cristo tinham que ter acesso à palavra de Deus. Começaram a traduzir a Bíblia para as línguas dos países. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e assim por diante. Wycliffe, aquela tradução que ele tinha feito, foi resgatada. E aí o rei James mandou fazer uma outra, James quer dizer Tiago, né? O rei Tiago mandou fazer uma outra tradução, a partir daquela, para a língua inglesa, e assim por diante. Calvino traduziu muitos textos em francês, porque Calvino era francês, né? E ele estava em Genebra, uma parte da Suíça onde se fala francês. Somente as Escrituras, nada mais. A tradição, o que eu acho, o que eu gosto, o que eu penso, tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. O que o pastor fala, o que o pastor diz, tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Os bereanos, nos conta o livro de Atos, examinavam as Escrituras todos os dias, e naquele tempo, as Escrituras que ali estão relatadas é o Antigo Testamento, para ver se as coisas eram realmente assim. E é isso que nós temos que fazer. Passar pelo crivo da palavra de Deus, tudo que a gente ouve, para ver se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia não contém, é a palavra de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então, eles diziam que os crentes teriam que ter o livre exame das Escrituras. Não é a livre interpretação, é o livre exame, é conhecer a Bíblia. Somente Cristo e nada mais. Nenhuma obra que o ser humano possa fazer. Ih, rapaz, já são 8h30, Tiago. E agora? Vai rápido. Tá bom, vai rápido. Eu vou rápido. Somente, não tem mais o relógio lá, se tiver o relógio lá era bom. Somente Cristo, nada mais. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Filho de peixe não é peixinho, no caso da salvação em Cristo. Tem que aceitar Jesus, tem que se comprometer com Cristo, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Somente a fé. Esta fé, os reformadores começaram a elocubrar que também não podia ser a fé do homem. E realmente, se você acabou de lembrar do que lemos aqui em Efésios, não pode ser a fé humana. Não pode ser a fé que o homem tem. Isso não vem de fé, não vem de vós. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto é um dom que vem de Deus. A própria fé nos é colocada no coração pela ação maravilhosa do Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Somente a graça de Deus, o favor imerecido. Nós somos salvos pela graça, conforme acabamos de ler em Efésios.
Vai lembrando do texto longo que nós lemos, está tudo lá. Somente a graça e toda a glória somente a Deus. Então a justificação é pela fé, a fé que nos é dada por Deus. Como é que morto vai ter fé? Se acabamos de ler na Bíblia que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quem está morto não acredita em nada, porque já morreu. Morto não tem vida. A vida nos é dada graciosamente, pela graça de Deus, né? E então passamos a viver totalmente para a honra e glória de Deus. E aí a doutrina que Lutero, foi ele que subscreveu essa doutrina, junto com Melanchthon, e que expulsou Lutero da igreja. Essa é a doutrina que expulsou Lutero da igreja, o sacerdócio universal de todos os crentes em Cristo. O sacerdócio universal. Todos somos chamados em Cristo para um propósito, viver para a glória do Pai. Todos somos sacerdotes de Deus, como nos diz 1 Pedro, quando ele fala isso. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isto quer dizer que nós não precisamos de sacerdotes que substituam o verdadeiro sacerdote, que é Cristo. Nós não precisamos de profeta que substitua o verdadeiro profeta, que é Cristo. Nós não precisamos de comando que não seja o comando de Cristo, que nos é dado pela palavra de Deus. E a responsabilidade, portanto, de cumprir o ID, não é do pastor, é de todos os crentes. Talvez a nossa denominação tenha esquecido desta doutrina e tenha jogado sobre as costas do pastor a ideia de que é o pastor que tem que evangelizar. Todos nós somos evangelistas e convocados para o ID de Jesus. Amém? Passa lá, querido. Então começou-se a criar uma cosmovisão. Como é que nós entendemos a vida, a fé? E apenas 3 palavrinhas começaram a definir como nós cremos. Deus criou soberanamente todas as coisas. O Deus soberano, do nada, tudo fez. Todo o universo, que nós não conhecemos nem 1%. Os seres humanos, as criaturas, os animais, tudo foi criado por Deus, para Deus e para a honra e glória de Deus. Por isso nós que recebemos a bênção, pela graça de Deus, de sermos tirados das trevas. Efésios, acabamos de ler. Eu estou citando Pedro, mas você acabou de lembrar, isso está em Efésios. Para a maravilhosa luz do Senhor, nós temos que viver para a honra e glória de Deus. Amém? Depois, Deus permitiu que o ser humano caísse, com o ser humano toda a criação. Caísse o ser humano da presença de Deus por causa do pecado. E Deus proveu pode passar, querido, para o ser humano. Não, volta agora. Obrigado. Deus proveu a redenção que só Ele pode dar. Porque Ele é o soberano Senhor de tudo e de todas as coisas. Ele é o oleiro. Nós somos criatura, nós somos barro. Por acaso pode a criatura arguir o Criador? Por acaso pode o vaso dizer para o oleiro, não gostei que você me fez assim? O oleiro faz e desfaz, porque Ele é o dono, soberano sobre todas as coisas. Então, Ele proveu a redenção do ser humano, os eleitos do Senhor, e Ele mesmo vai prover a redenção de todo o universo, quando voltar e fizer novas todas as coisas. Agora sim. Então, dessa ideia, você só está lembrando, né, do que eu estou falando aqui. Eu estou correndo porque não precisa de explicar muito. Você lembra disso de cor e salteado? Saiu dessa cosmovisão, saiu a soteriologia reformada. Essa palavra bonita quer dizer a doutrina da salvação. Como é que o ser humano é salvo? O ser humano é salvo porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A depravação é total.
você leu agora em Efésios, havia uma inimizade entre a criatura e o Criador. Só Cristo pode ser a ponte que agora conecta a criatura ao Criador. Deus resolveu, desde antes da fundação do mundo, você acabou de ler aqui em Efésios, está lembrando de Efésios? Deus resolveu, antes da fundação do mundo, escolher, pela graça, os que seriam dele. Não nos torna melhores do que ninguém, ao contrário, nos torna até mais responsáveis, porque nós sabemos que não temos mérito nenhum. Deus nos escolheu. A eleição de Jesus Cristo, preste atenção nisso. A eleição de Jesus Cristo, ela é suficiente para toda a humanidade em todos os tempos, o sacrifício de Cristo, mas é eficiente só para aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Por isso, a eleição é incondicional, não há condições. Deus escolhe quem Ele quer. Deus te escolheu, Deus me escolheu desde antes da fundação do mundo, porque Ele quis. A expiação é limitada, ou seja, para os suficiente para toda a humanidade, mas eficiente para os eleitos, limitada para os eleitos. A graça é irresistível. Quando Deus chama, o toque do Espírito Santo, o amor de Deus nos constrange. É impossível dizer não ao Criador. E Ele mesmo faz com que nós perseveremos na salvação que graciosamente recebemos do Pai. Porque por nós mesmos não temos condição nenhuma de perseverar na salvação recebida, pois infelizmente ainda somos tendentes, por causa da natureza ainda caída, não restaurada totalmente, para o pecado. Passa lá. Dentro da visão, da cosmovisão reformada, nós temos ainda a volta de Cristo, a redenção do homem, a redenção de todas as coisas, o julgamento final para o estabelecimento da vida eterna em Cristo. Os salvos em Cristo serão julgados segundo as suas obras e receberão o galardão. Hoje na escola dominical estávamos discutindo isso lá, alguém perguntou sobre isso e estávamos explicando o que é. Eu até expliquei lá, até contei o que eu acho que vai ser o galardão. Aqui não me interessa agora. E o inferno para aqueles que já estão nele. Deus não manda ninguém para o inferno. A queda deixou todos no inferno. Deus tira os que são dele do inferno para a sua glória eterna no céu. Passa lá, querido. Então, nós temos ainda a doutrina da vocação e do serviço. Está lá em Romanos 8, 28 a 30. Fomos chamados para a glória de Deus, mas fomos chamados para servir. Nós não fomos chamados para nos servirmos de Deus. Nós não fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Já viu essa história? Nós não fomos chamados para receber carro, bens, ficar rico. Nós temos dono. É um dos maiores paradoxos da fé cristã, mais profundos e maravilhosos. Nós somos livres quando nós nos tornamos escravos de Cristo. Nós somos servos. Nós existimos para fazer a vontade do nosso Senhor. A nossa luta é diária contra a nossa carne, a nossa vontade, contra o diabo que tenazmente, como um leão, anda ao nosso derredor, querendo nos devorar, nos destruir. É diária contra o pecado. E, no entanto, quando estamos vivendo com o propósito para a glória de Deus, você leu lá em Efésios? Por 3 vezes, se você lembrar agora, pode abrir lá que você vai ver. Está escrito que Deus nos escolheu para o louvor da sua glória. Fomos chamados para servir. Servir a Deus, servir ao próximo, servir à sociedade, servir à comunidade, servir ao mundo, mostrando com o nosso serviço o amor de Deus. Amém? Depois, somos mordomos de Deus.
Tem lá os textos, não vai dar tempo de ler. Nunca mais vai me chamar aqui. Somos mordomos de Deus, chamados para cuidar bem de tudo o que Ele nos deu em todas as áreas da nossa vida. No dinheiro, no trabalho, na vocação, na igreja, no lar. Somos mordomos. Mordomo é aquele que cuida do que não é dele, com todo zelo, com todo carinho, porque é do Pai, é de Deus, é para a honra e glória dele. Somos servos, somos mordomos, temos que cuidar bem do que Deus nos deu, temos que amar a palavra, cuidar bem da palavra, da igreja, do lar, dos nossos relacionamentos. Isso tudo é testemunho da graça, do amor e da misericórdia de Deus em Cristo para conosco. Depois, somos chamados para sermos separados. Você leu lá em Efésios. Somos chamados para sermos santos. A palavra santo quer dizer separado. Somos separados por Deus para Deus e separados do mundo. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Nem está aí esse versículo, porque esse é de 1 João. Somos separados do mundo. A nossa visão não é a visão do mundo, não é a cosmovisão do mundo, não é debaixo das ideologias do mundo. Infelizmente, hoje, muitas dessas ideologias entraram na cabeça, na mente dos crentes, por causa das mídias sociais, e entraram na igreja também. Analise todas as coisas para reter somente o que é bom. Julgue todas as coisas para ver se estão de conformidade com a palavra de Deus. Retenha só o que é bom, o que é da vontade de Deus. Porque nós não andamos conforme o mundo. Não queremos ser igual ao mundo, porque nós somos arrancados do mundo. E suas ideologias malignas, para vivermos em santidade para a honra e glória de Deus. Amém? E aí, eu acho que eu vou terminar com essa aí. Toda a nossa vida, essa é a visão reformada. Toda a nossa vida passa a ser uma vida cultica, de culto a Deus. O que você está fazendo aqui agora é prestar um culto solene, é prestar um culto público, para que todos possam ver. Eu sei que o meu tempo acabou porque as crianças estão subindo. A professora pensou assim, o homem não acaba lá, vamos subir, crianças. Então já estou terminando. Toda a nossa vida deve ser um ato de culto a Deus. Ah, pastor, isso aí é impossível. Mas é o nosso alvo. É a nossa meta. É lógico que a gente erra. Eu erro, você erra. É lógico que a gente erra. É lógico que a gente não consegue alcançar a plenitude desta verdade, mas é o nosso alvo, é a nossa meta. Viver uma vida que cultue a Deus, que glorifique a Deus, plenos do Espírito Santo. Somos chamados a cultuar com a nossa vida, e também publicamente no culto, mas com a nossa vida, com o nosso coração transformado. Pode encerrar aí, meu querido? Senão eu serei expulso daqui a pouquinho Isso tudo são algumas das coisas que são essenciais, são fundamentais. Isso tudo são algumas das doutrinas que norteiam a nossa fé, o nosso entendimento da palavra de Deus. Isso tudo são doutrinas chamadas, reformadas, que estão debaixo da soberania de Deus, que estão debaixo do poder e da autoridade do Criador. São doutrinas que devem fazer parte da nossa vida, da nossa mente, do nosso dia a dia. Essas doutrinas, e tem muito mais, é lógico, essas doutrinas, elas são essenciais. Nós precisamos ter unidade no que é essencial, para viver a ortodoxia da fé numa vida de ortopraxia, de prática da fé.
Isso tudo são doutrinas que devem mudar a nossa mente, porque nós devemos ter a mente de Cristo, mudar o nosso coração, mudar o nosso entendimento, a nossa visão da vida. Nós estamos aqui, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, sem termos merecimento nenhum, e continuamos não tendo. Pecadores que procuram ouvir o Senhor e andar segundo a sua vontade, santificando dia a dia as suas vidas. Que assim seja, que você viva nunca para a glória pessoal, nunca para a glória de alguém, nunca para a glória da denominação, que é importante. Nós servimos a Deus na igreja presbiteriana, mas nós sabemos que não é placa de igreja que salva. Nós vivemos para a glória, a honra daquele que salva. Nós vivemos para a glória e a honra em tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Depois eu passo a palavra para você, Tiago. Tiago diz que eu já posso orar e impetrar a bênção. Falta 1 minuto para o meu tempo acabar. Deus de amor, muito obrigado, Pai, porque Tu levantaste na história homens que verteram o seu sangue por amor a Ti e por amor à Tua palavra. A guerra continua. Estamos em guerra desde sempre, contra o mundo, contra o diabo, contra o nosso ego, as nossas concupiscências, os nossos desejos, as nossas vontades. Mas se permanecermos firmes na Tua palavra e vivermos em tudo para glorificar a Ti, Pai, sabemos que a Tua vontade, que a Tua palavra diz que é boa, perfeita e agradável, vai fortalecer a nossa fé, vai nos dar a alegria que vem de Ti, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e vai nos permitir vencer essas batalhas, permanecendo firmes e fiéis a Ti. Que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo, ao final de sua vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Abençoa esta igreja, todos os que aqui vêm ouvir a Tua palavra e louvar o Teu nome. Age nesta igreja com o Teu poder, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa os lares, as famílias, aqueles que estão passando por lutas, com doenças, problemas familiares. Sê com cada um, fortalecendo a fé dos Teus filhos, para que creiam e esperem inteiramente em Ti e na Tua graça bendita que nos está outorgada em Cristo Jesus. Abençoa a nossa semana, cuida de cada um de nós. É o que eu Te peço em nome daquele que é o único Salvador e o único Senhor, dono das nossas vidas, Jesus Cristo. E agora, Pai, abençoa o Teu povo, e meu querido, minha querida, que a graça maravilhosa de Deus, o amor e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo sejam com você, com o seu lar, com a sua família, com a sua vida, aonde você estiver, para que você esteja firmado na rocha, que é Jesus, e pronto para se encontrar com Cristo para a vida eterna no céu. É o que eu te desejo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
quero te convidar a se assentar mais um instantinho, até que os pastores cheguem à porta para cumprimentar os irmãos na saída. Não vá embora com pressa, passe no salão social, tome um cafezinho e que você possa desfrutar desse breve tempo de comunhão que temos antes da nossa semana começar. Deus te abençoe, uma excelente semana.